galera, hoje falaremos sobre o animal extinto pelo homem mais famoso de todos os tempos, o pássaro dodô. O seu nome científico era Rarfus cuculatus. Como o dodô é o animal extinto pelo homem mais famoso de todos, eu irei fazer o vídeo dele um pouco diferente. Irei falar também sobre as aparições dele nas mídias. Mas primeiro irei falar sobre o animal real, que realmente existiu. O dodô é uma espécie extinta de ave da família dos pombos, que era endêmica de Maurício, uma ilha do Oceano Índico a leste de Madagascar. Era incapaz de voar e não tinha medo dos seres humanos, pois evoluiu isolado e sem predadores naturais na ilha que habitava. Ele foi descoberto no ano de 1598 por navegadores holandeses e totalmente exterminado em menos de 100 anos mais tarde. Ele servia de alimento para os marinheiros e depois sofreu com o desmatamento e a introdução de animais exóticos. Essa trágica história tornou o dodô um verdadeiro ícone da extinção. O dodô tinha cerca de 1 metro e pesava 20 quilos na natureza. Sua aparência externa é desconhecida, já que foi apenas visto por pinturas e textos escritos no século XVII, por pessoas que realmente avistaram um dodô vivo. Pouco se sabe sobre o seu habitat e comportamento. Foi descrito com a plumagem cinza acastanhada, patas amarelas, um tufo de penas na cauda, cabeça cinza sem penas e um bico preto, amarelo e verde. Mas infelizmente não sabemos ao certo, já que ele é apenas conhecido por pinturas, que ainda é um mistério saber como era realmente a aparência dos dodôs. A moela ajudava a ave a digerir os alimentos, incluindo frutas. Acredita-se que a principal habitat tem sido as florestas costeiras nas áreas mais secas da ilha. Presuma-se que o dodô tinha deixado de voar devido à facilidade de obter alimento e à relatividade inexistência de predadores em Maurício. As primeiras menções conhecidas do dodô foram feitas por marinheiros holandeses em 1598. Nos anos seguintes, a ave foi predada por marinheiros famintos. Seus animais domésticos e espécies invasoras foram introduzidas durante esse tempo. A última ocasião aceita que o dodô foi visto data de 1662 ou possivelmente 1690. A extinção não foi imediatamente noticiada e houve quem a considerasse uma criatura mítica. A ave geneticamente mais próxima do dodô, que eu já fiz um vídeo no canal que infelizmente está extinto também, o solitário de Rodrigues, junto com eles compõe a subfamília Raphine, dentro da família Colombidae. O animal vivo que tem parentesco mais próximo com o dodô e o solitário de Rodrigues é o pombo nicobar. Durante algum tempo pensou-se erroneamente que existisse um dodô branco na vizinha ilha de Reunião. Sabe-se que hoje essa ave, na verdade, é um híbrido de Reunião, que infelizmente está extinto também. As primeiras descrições de cientistas retratavam o dodô de diversas maneiras, como um pequeno avestruz, um frango d'água, um tipo de albatroz ou até mesmo uma espécie de abutre. Em 1842, o zoólogo dinamarquês Johannes Reinhardt propôs uns dodôs. Eram pombos terrestres, baseado em um estudo de um crânio descoberto por ele mesmo na coleção real dinamarquesa em Compiègne. A origem da palavra dodô não está claro. Alguns atribuem de dodor, que em holandês quer dizer preguiçoso, ou tolo, ou idiota. Porém, é mais provável que venha dodaris, que pode significar traseiro gordo ou no traseiro, referindo-se a no. É apenas uma parte de trás do animal. Um dos primeiros nomes que o dodô recebeu foi Valkvogel, em holandês. Este termo foi usado pela primeira vez no diário de bordo de vice-almirante, que visitou Maurício durante a segunda vez, exibição holandesa da Indonésia em 1598. Durante muitos anos, o dodô e o solitário de Rodrigues foram catalogados numa família só deles, Raphinidae.
Mas depois cada um foi classificado em sua própria família, pois acreditava-se que havia desenvolvimento nas características similares da forma independente. Um estudo de 2012 indicou que os ancestrais do dodô e do solitário de Rodrigues divergiram em ter no limite paleogeno-neogeno nas Ilhas Mascarenhas, que depois de um tempo acabaram evoluindo em seu novo habitat. Como não se sabe muito sobre o comportamento do dodô, pois a maioria das descrições da época são muito breves, com quais estimar-se de peso, acredita-se que o macho pudesse chegar aos 21 anos de idade e as fêmeas aos 17. Um documento holandês de 1631, redescoberto em 1887, mas agora está perdido, é o único relato sobre a dieta do dodô. Ele também menciona que a ave usava um bico para se defender. O relato diz: esses maiores são soberbos e orgulhosos, mostrando-se para nós como caras duras e severas e a boca encarcaradas. Acha desenvolta e audaz, eles dificilmente moviam um pé diante de nós. Sua arma de guerra era a boca, com qual podia bicar ferozmente sua alimentação, que era frutas. Eles não eram muito bem emplumados, mas abundantemente cobertos por gordura. Muitos deles foram trazidos a bordo para o deleite de todos nós. Além de frutas caídas, o dodô provavelmente substituía com nozes, sementes, bombos e raízes. Também foi sugerido que o dodô pudesse comer caranguejos e mariscos. Não irei me aprofundar muito na extinção do dodô, porque praticamente todo mundo já sabe como aconteceu. Maurício já tinha sido visitado por embarcações árabes da Índia Mídia e navios portugueses entre 1507 e 1503, mas não foi colonizado por nenhum dos dois. Não há registros conhecidos de dodôs por estes visitantes. Os relatos mais antigos conhecidos do dodô foram fornecidos por visitantes holandeses durante a segunda exibição holandesa da Indonésia, liderada por almirante Jacob van Nyck, em 1598. Quando os marinheiros chegaram às Ilhas Maurício, viram as aves como um estoque de comida fresca e fácil e começaram a caçar às centenas. Alguns dos primeiros visitantes acharam o sabor da carne do dodô desagradável e preferiam comer papagaios e pombos, já outros a descrevem como dura, mas boa. Alguns dodôs foram caçados apenas pela sua moela, considerada a parte mais deliciosa da ave. Eles eram fáceis de ser capturados, mas os caçadores tinham que ter cuidado para não serem mordidos por seus bicos robustos. O dodô foi considerado interessante o suficiente para serem levados vivos para a Europa e para o Oriente. O número exato de dodôs transportados nos navios que atingiram seus destinos vivos é incerto. E vários dodôs foram levados. Um dodô teria sido enviado à cidade de Nagasaki, no Japão, em 1647. Mas por muito tempo não se sabe se ele realmente chegou ao seu destino. Documentos da época, publicados em 2014, confirmam a história, mostrando que o animal chegou com vida. Foi levado como um presente, apesar de sua raridade, foi considerado um valor igual a um veado branco e uma pedra basoar. E o último registro de um dodô vivo em cativeiro foi esse. E agora irei falar sobre os dodôs da Era do Gelo. Dodôs Era do Gelo, reino reptília, espécies pássaros, altura aproximada de 2 pés, cor dos olhos variada, status possivelmente extinto, já que eles não aparecem em outro filme além do 1 e do 2. Durante os primeiros estágios da Era do Gelo, um bando de dodôs começou a se preparar para as mudanças severas, formando regimes militares. Quando Manny e Diego estão brigando para ver quem dá comida para o bebê, um melão aparece do nada, só que quando Manny irá pegar o melão, aparece um dodô chamado Deb, que pega e vai embora. Logo após percebem que os dodôs estão fazendo uma espécie de revolução para tentarem sobreviver à Era do Gelo que está por vir.
Após perceberem que estavam sendo vigiados, Debbie avisa os outros Dodôs, mas acaba caindo em um geyser e acaba morrendo. Morrendo queimados. Os Dodôs não querem devolver os melões, pois precisam dele para sobreviver, para completar o trio de melões que eles têm. Mas Man, Diego e Sid, o bebê, tentam tomar de volta, mas os Dodôs conseguem destruir todos os restos dos melões, apenas sobrando um. Logo após, Sid consegue recuperar o melão, e os Dodôs ficam sem nenhum, e alguns morrem no processo. Eles não aparecem durante o resto do filme e nem são mencionados. Pouco tempo depois, um Dodô foi visto andando sozinho por um campo de geyser e foi incinerado vivo. Pouco tempo depois, o Scratch passou uma experiência de quase morte e conheceu mais Dodôs na vida após a morte, que atuou como um coro na visão celestial do Scratch. No episódio O Último Trem da Linha, que por aliás eu tenho esse episódio em DVD, aparece o Dodô. E por sinal o Dodô sempre aparece na abertura de Phineas e Ferb. No episódio, o Dr. Doofenshmirtz cria uma máquina para recriar o Dodô, achando que o Dodô é um animal super do mal para ajudar a dominar o mundo, mas ele percebe que o animal é dócil e inofensivo. Por ter sido tratado mal, ele ataca Doofenshmirtz e começa a perseguir ele até o fim do episódio. Não se sabe o que aconteceu com esse Dodô. O Dodô aparece em Primeval. Ele é atacado por um parasita que mata 2 Dodôs. Eu não irei me aprofundar, já que eu irei fazer um vídeo só sobre esse Dodô de Primeval, que é muito interessante a história sobre esse animal. O Dodô aparece no filme antigo de Alice no País das Maravilhas da Walt Disney e no de 2010, produzido por Tim Burton. Ele aparece no começo do filme, ajudando Alice a encontrar Absolem para falar onde está o Chapeleiro Maluco e o resto do enredo do filme. Mas logo em seguida ele é capturado junto com alguns outros personagens pelos guarda-cartas da Rainha Vermelha. Logo após ele acaba virando um servo da Rainha Vermelha e logo após é morto pelo pássaro Jump Jump, quando o Chapeleiro Maluco vai ser decapitado. E esse foi o vídeo do Dodô, que deu muito trabalho para fazer. Ele também aparece em outras mídias, como um desenho animado da história do Nautilus, que é um submarino. Mesmo ele sendo um animal infelizmente extinto, que hoje faz falta à fauna mundial, ele é considerado o animal extinto pelo homem mais famoso de todos os tempos. E, inclusive, ele é muito idolatrado em Maurício, que ele é o brasão oficial de lá. Então, Dodô é o animal extinto mais famoso de todos.